Pessoal, continuando o sistema digestório, agora para a segunda parte, tá? Envolvendo esse processo de utilização de nutrientes, nós temos, para que ocorra, na verdade, né, a absorção desses nutrientes, o nosso sistema digestório ele passa por mecanismos funcionais. O que são isso? Mecanismos funcionais? São processos até que esse alimento chegue lá no intestino delgado e ele possa ser absorvido, tá? Então, são fases. O primeiro mecanismo é a ingestão, ou seja, é a ingestão de alimento. Consiste na introdução do alimento na boca. Lá na boca ocorre um outro mecanismo que é o mecanismo denominado mastigação, onde ocorre a trituração desse alimento. Então, os dentes têm essa função, eles começam a triturar esse alimento para que ocorra a quebra desse alimento e já seja processado em partículas cada vez menores, tá bom? Auxiliando esse processo de mastigação, nós temos a saliva, que vai umedecendo todo esse alimento na boca, preparando ele para a próxima etapa, que é a deglutição, que é o ato de engolir esse alimento, né? Então, ele passa através da boca para uma outra estrutura, que aqui a gente já entra na estrutura esofágica, no esôfago, tá? Depois da deglutição, começa o processo de digestão, que ocorre com o alimento para preparar esse alimento para a absorção. Depois dessa digestão, que é o preparo do alimento para absorção, ocorre então a absorção, que é a transferência de nutrientes do trato gastrointestinal para os vasos sanguíneos. E depois que ocorreu a absorção, vem a eliminação de tudo aquilo que passou pelo trato gastrointestinal e que não foi utilizado pelo nosso organismo, ele é eliminado então através da defecação, através das fezes, tá, pessoal? Bom, então agora no sistema digestório vamos ver inicialmente as estruturas que compõem o trato gastrointestinal. Então, olha lá, começa na boca, cavidade bucal, cavidade oral, né? Então, aqui é a estrutura da boca. Lá na boca, o que nós temos de importante? A língua, que já entra como um órgão acessório, que tem a função, né? Ela ajuda na mastigação porque ela movimenta o alimento, né? De um lado para o outro, né? E ajuda também no processo de deglutição, porque ela impulsiona esse bolo alimentar da cavidade bucal para o esôfago. Além disso, outra função da língua, na articulação dos sons, né, para falar. Então, quando a gente fala, lembra lá do sistema respiratório? Que o ar passa pela laringe, né, vibra, né, as pregas vocais, mas eu também tenho a articulação da língua, o movimento da língua, tá? E além disso, ela é revestida por numerosas papilas. Papilas são estruturas que permitem que a gente sinta os sabores. Então, nós temos, olha, na ponta da língua, as papilas gustativas que vão detectar o sabor doce. Depois, logo abaixo delas, ainda sentido fundo da língua, nós temos as papilas gustativas que vão identificar o sabor ácido e azedo. Depois, mais ao meio, nós temos as papilas gustativas que vão distinguir o sabor salgado. E lá no fundo da língua, nós temos as papilas gustativas que vão ser responsáveis pela captação do gosto amargo, tá, pessoal? Bom, os dentes ainda como órgão e estruturas anexas. Então, vocês viram que a boca faz parte de um órgão do trato gastrointestinal, língua e dentes, estruturas, órgãos anexos, tá? Qual que é a função dos dentes? Cortar, triturar esses alimentos. Então, ele vai diminuir o tamanho desses alimentos, né? Para que eles tenham uma digestão mais facilitada. Os nossos dentes não são iguais, porque cada um tem uma função. Um vai rasgar, o outro vai macerar, né? O outro vai triturar. Em cada arcada dentária, nós temos aproximadamente 16 dentes. Então, são 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares. Isso aqui é a título de curiosidade apenas, tá, pessoal? Não vou cobrar isso aqui na prova. Ainda na boca, como órgão acessório, nós temos agora as glândulas salivares. E nós temos 3 glândulas salivares. As glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais. As parótidas, elas ficam bem localizadas à frente da orelha, ó, tá?
aqui a glândula parótida. As submandibulares, elas ficam abaixo da mandíbula, certo? Aqui, ó, nós temos a mandíbula, lembra de sistema esquelético? É o único osso móvel na nossa face, é onde está fixados os dentes da arcada inferior. Então, nós temos aqui a glândula submandibular, sub porque está abaixo da mandíbula. E as glândulas sublinguais, que elas estão abaixo da língua, que naquele vídeo, naquele documentário do Drauzio Varela, até apareceu a pessoa, né, forçando a língua e esguichando a saliva. Aquela é uma saliva oriunda da glândula sublingual. Qual que é a função dessas glândulas? Produzirem saliva, né, para umedecer esse bolo alimentar e facilitar a deglutição. Além disso, essa saliva possui uma enzima chamada pitialina, que vai transformar o amido em açúcar. Então, aqui na nossa boca já começa a transformação do alimento. Não tem absorção de nutrientes, mas já começa a transformação do alimento em estruturas menores e estruturas em formatos adequados para que elas consigam ser absorvidas pelo nosso sangue, tá? E transportada. Então, ó, a liberação da saliva pelas glândulas salivares é um fenômeno químico que possibilita a transformação do amido em açúcar. Então, já vai facilitar essa absorção do açúcar no nosso trato gastrointestinal. A gente vem agora para uma outra estrutura, agora falando de uma estrutura, um órgão do trato gastrointestinal, faringe. Por quê? Porque o alimento vai passar por essa estrutura, tá? Ela é um tubo, lembra que eu falei que ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, pela faringe passa tanto o ar quanto os alimentos. E ela mede cerca de 14 centímetros de comprimento. Ela só serve para passagem, tá? Ela não secreta nada, é só para passagem do bolo alimentar ou do ar. Depois nós vamos para a estrutura chamada esôfago, né? Olha aqui o esôfago. É esse tubo por onde o alimento vai descendo, né, vai sendo conduzido até chegar no nosso estômago. Então, é um canal que vai ligar a faringe, olha aqui a faringe, ao estômago, mede cerca de 22 a 25 centímetros de comprimento. Isso varia de acordo com a anatomia de cada pessoa, tá? Função do esôfago: conduzir o alimento da faringe ao estômago, através de movimentos que nós denominamos de movimentos peristálticos, né? Então, através do peristaltismo. Então, o nosso trato gastrointestinal, ele passa por movimentos de peristaltismo, movimentos para impulsionar esse alimento de uma estrutura para outra, tá? Bom, saindo do esôfago, nós vamos para o estômago, que é a maior dilatação do tubo digestivo, situado abaixo do diafragma e à esquerda do fígado. Então, olha aqui o estômago. Ele está abaixo do diafragma. Lembra o diafragma, pessoal? Aquele músculo, né, responsável pelos movimentos respiratórios, inspiração e expiração, e o músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, olha lá. Ele está abaixo do diafragma e à esquerda do fígado. Aqui é o fígado, certo? E aqui o estômago. Ele tem forma variável conforme seu estado de repressão ou vacuidade, ou seja, ele vai mudar o seu formato conforme o que tiver dentro dele, né? Então, ele vai mudando. Se ele estiver vazio, ele fica um pouco menor, se ele estiver cheio, ele vai ficar mais dilatado, maior, tá, pessoal? Bom, vamos ver como que é dividido o estômago. O estômago, olha aqui, vem o esôfago, a gente tem o esfíncter esofágico, tá? Que é uma válvula que vai impedir que esse alimento, depois que saiu do esôfago e entrou aqui no estômago, ele vai impedir que esse alimento reflua. Quando esse alimento volta para o esôfago, é o que a gente chama de refluxo, que dá aquela queimação, né? Aí a gente vem para o estômago e depois aqui no finalzinho do estômago, já ligando ao intestino delgado, a gente tem o esfíncter pilórico. Tá? Então, é uma outra válvula que vai fechar essa comunicação assim que o bolo alimentar passa, que aqui já não vai ser mais bolo alimentar, ele recebe o nome de quimo, vocês vão ver mais à frente. Assim que ele sai do estômago e passa para o intestino delgado, esse esfíncter pilórico, que é a válvula pilórica, piloro, ele fecha para que esse alimento não volte do intestino delgado para o estômago, tá?
ele tem capacidade de 1 litro a 1,5 litro.